hoje, já tem algumas pessoas aí. E coisa muito simples. Deus hoje estava gerando no meu coração, desde ontem na verdade, né? Deus tem falado muito a respeito do que é fé, né? E muitas vezes a gente diz que tem fé, né? E às vezes até a palavra fé, ela é algo que a gente não tem compreensão do que é isso, porque a fé ela é algo que transcende, né, a nossa. Eu tô ouvindo outro barulho. Pronto. Isso. Bom, eu queria aqui abrir em Hebreus, capítulo 11, rapidinho, né? É apenas um verso. A fé é o fundamento do que se espera e a prova da realidade que não se vê. Tem outras versões que falam assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando fala de firme fundamento, fala de algo que é inabalável. Quando Jesus ele fala e se apresenta como pedra, ele está dizendo que ele é algo inabalável, ele é algo fundamental. Quando a Bíblia fala que Jesus é a base, né, o alicerce ou a pedra fundamental, tem a mesma ideia. Quando Cristo se apresenta como a verdade, ele também tem a mesma ideia, a ideia de que aquilo que é o eu sou. Então a fé, na verdade, ela tem que ser compreendida como algo que eu tenho consciência dentro do meu espírito, dentro do meu ser, que aquilo é. Para que eu possa exercer a fé, eu tenho que ter o conhecimento daquilo. E as coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual. Muitas vezes as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas qual Deus? Né? Ou o que ela crê em Deus? O que ela espera em Deus? E esse entendimento muda tudo na nossa caminhada, porque se nós não entendermos aquilo que a gente está buscando em Deus, algumas pessoas têm fé em Deus para prosperidade, algumas pessoas têm fé em Deus para cura física, algumas pessoas têm fé em Deus para a sua libertação, algumas pessoas têm fé em Deus para alcançar novas mudanças na sua vida. E é interessante porque quando você começa a compreender de verdade o que é crer em Deus, acreditar em Deus, perceber aquilo que de fato é real, né? O homem espiritual ele discerne as coisas no espírito. Então não adianta a gente querer falar de coisas espirituais com quem é carnal. Em que sentido carnal? Com pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, pessoas que não têm discernimento das coisas do mundo espiritual. Já percebeu que às vezes você vai falar de Deus para algumas pessoas e essas pessoas elas olham para você e parece assim que você é maluco? E é verdade, a Bíblia diz que para eles nós seríamos malucos, porque eles não entendem isso. E a verdade é que Deus ele quer que a gente venha entender, né? Ele quer que a gente venha olhar para Ele como quem a gente pode de fato confiar. Ontem eu comecei a ler um livro e eu achei bem interessante, né, que o autor ele usa a analogia de que na busca pelo Senhor, enquanto eu não compreender o Senhor, eu não vou de fato crer no Senhor. E essa compreensão dele é da realidade de Deus, né? Que se eu não tratar Ele como uma pessoa, eu nunca vou alcançar de verdade, né, a essência da fé. Gente, eu ainda não sei mexer direito, né? Apareceu aqui para mim ler os comentários, eu ainda não sei mexer direito, mas assim, a ideia hoje é passar para vocês um pouco de entendimento do que é a fé para você. Eu sugiro você pegar na Escritura alguns textos daquilo que você tem buscado. Por exemplo, eu quero a libertação da minha vida, então eu vou buscar na Escritura textos que falam sobre libertação. Como é que você vai falar sobre libertação? Você não vai pegar a parte negativa da coisa, tipo o que é errado. Não, você vai buscar na Escritura aquilo que é positivo. Em que sentido? Quando Jesus diz assim: eu sou aquele que te liberta, então você vai falar assim: Jesus,
tu és quem me liberta. Obrigado por esta libertação que vem de ti. Quando você vai pegar algo que você tem que procurar aquilo que te aponta um destino, nunca aquilo que te condena, nunca aquilo que traz sobre você um juízo maior, né? Porque é isso que a lei fazia. A lei, ela trazia sobre nós um peso de condenação, de juízo, para que eu me sentisse mais impotente. Não, o cristianismo, a graça, ela te aponta um destino, ela é uma placa te dizendo. Por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele te leva a algum lugar, ele te leva a um lugar de relacionamento com o Pai. Então, nesse seu firme fundamento de como você vai se relacionar com Deus, primeiro você tem que entender que Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente um livro, ele não é simplesmente uma religião, ele não é simplesmente alguém que existiu, não. Ele é alguém vivo, ele é um ser espiritual vivo. Segundo, você tem que entender que Ele te ouve. Aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador, primeiro que Ele existe, e depois que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Se você não crer, né, que Ele é galardoador, não faz sentido, né? Então, para isso, é importante você ter esse discernimento espiritual. Qual discernimento? De que quando eu me aproximo dEle, independente do que teus sentimentos naquele momento estão falando, a tua alma está falando, às vezes até espíritos malignos lançam dardos, ele não está te ouvindo, você está sendo um bobo aí, ele não está aí, cara, você tem que ignorar tudo isso e dizer assim: eu sei, porque eu sei que você está aqui, sabe? Parece bobagem isso, mas eu já fiz isso muitas vezes. Eu já dobrei o meu joelho, eu disse: eu sei que você está aqui. Então você tem que ali matar, anular ali todas as tuas percepções carnais, né? Até que isso se torne algo plausível, algo real, algo palpável, né? Quando eu dobro o meu joelho agora, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a unção de Deus de forma física, né? Às vezes a minha mão esquenta, às vezes o meu peito esquenta, às vezes eu sinto aquela graça do Senhor, né? E isso já se torna algo real. Mas até que você rompa essa linha tênue, e assim, gente, entenda, isso não é porque a pessoa é especial, não. Relacionamento é para todos. Deus veio salvar todos. Basta a gente querer, basta a gente aceitar, basta a gente se relacionar ao ponto de saber de verdade no nosso espírito que Ele está ali. Então Ele vai se mostrar de forma real. Para isso que veio o Espírito Santo, para que a gente pudesse ter comunhão com o Pai de uma forma verdadeira. Então, se você for buscar a Deus, busque sabendo que Ele está te ouvindo, busque sabendo que Ele te enxerga, busque sabendo que Ele se importa, busque sabendo que Ele está preocupado com a tua questão, com a tua vida, tá bom? Uma outra coisa muito importante também é que esse firme fundamento é onde você baseia a tua caminhada, sabe? Se você baseia as tuas escolhas, né, naquilo que você está vendo, naquilo que você está em volta de você, isso pode trazer muita confusão para você. Por quê? Por exemplo, quando você vai ver ali na Escritura o povo de Israel na guerra ali contra o Golias, né? O povo ficou atemorizado, né? E o temor, o medo excessivo faz com que você pare, com que você recue, faz com que você ande para trás ou você fique estático, sabe? Então o medo é algo que te afasta daquilo que Deus tem na tua vida. Por isso que quando a Bíblia diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Ele está falando verdadeiramente que Deus, Ele tem um alimento para que você prossiga, para que você avance, para que você continue, sabe? É esse alimento que faz você caminhar mais uma légua, faz você caminhar mais 1 quilômetro, como aqui diz em português, né? Então, esse alimento que Deus, quando Ele fala para você, a profecia, ela vem com te exortar no sentido, vai, você consegue, te edificar, né? Ela vai conseguir fazer com que você ande mais, continue andando mais. Então, é sobre tudo isso que você tem que começar a entender, que essa palavra de Deus, quando ela é liberada sobre a tua vida, ela vem para te trazer uma vida, um direcionamento, uma aproximação com o Senhor e com o teu propósito. Às vezes nós estamos fora do propósito, porque estamos sendo conduzidos, né? Guiados, né? Por vozes que não são do Senhor e por circunstâncias que não vieram
vieram do Senhor. Elas vieram ali para te trazer medo, te trazer pânico, fazer você parar. Às vezes o inimigo diz: não adianta, ninguém gosta de você, não adianta, você não vai conseguir, não adianta, essa vaga não é para você. E aí você tem que olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você vai buscar, o Senhor é a minha sabedoria, né? O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu baluarte. Então quando você começa a buscar no Senhor direcionamento, força, alimento, você vai ver que essa unção, essa capacitação do Senhor, ela vai começar a ser ministrada no teu ser. Por isso que às vezes quando a gente fala sobre uma caminhada com Deus, a gente acha, né? Eu gosto muito de ler sobre os avivalistas, eu gosto muito de ouvir as histórias dos avivalistas, e não precisa ser aquelas pessoas famosas e tal, né? Tem até o meu tio que estava aqui, que é pastor aqui na live há pouco tempo, e é interessante, porque quando você começa a ouvir as histórias, as conquistas, os testemunhos, isso vai gerando fé no teu coração, vai edificando, e você vai percebendo, a tua alma vai percebendo, né, que esse Deus é real, que esse Deus é verdadeiro. Por isso que, apesar de nós percebermos as coisas inicialmente pela alma, o que vai ficar de fato é aquilo que está no teu coração, no teu espírito. O que vai fazer você prosseguir é aquilo que está no teu coração, no teu espírito. E eu oro nessa tarde, né, para que você possa discernir, né, a voz do Senhor, para que você possa discernir esse firme fundamento, para que você possa discernir essa verdade que está em Deus, que está na opinião de Deus ao teu respeito, ao teu destino, para que você possa prosseguir, para que você possa continuar, sabe? Às vezes a gente está passando por adversidades e está ali sendo afligido ao ponto de querer desistir. Não é tempo da gente desistir, não é tempo da gente parar, sabe? A Escritura, quando ela fala assim, que Deus não tem parte, né, com os covardes, Ele está falando daqueles que param, daqueles que não prosseguem, sabe? E às vezes nós ficamos, mediante algumas circunstâncias, como a onda do mar, inconstantes. Somos empurrados, né? Somos às vezes prensados. Quando a palavra fala sobre opressão, opressão é algo que está te empurrando, né? Que está te travando, que está te oprimindo, para que você fique numa situação não de conforto, mas de uma situação de esterilidade, uma situação de inércia, né? Deus hoje te chama a avançar. Deus hoje ele te chama a você olhar para essa circunstância e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? E é sobre esse firme fundamento, sobre essas palavras que eu te convido hoje a você viver. Eu convido você hoje a ouvir esse conselho de Deus, sabe? Deus ele visita aí aonde você está. Ele te toca onde você está, Ele te transforma onde você está, né? Às vezes nós estamos esperando o homem de Deus, a mulher de Deus, né? E eu quero te dizer, aquele centurião que chegou diante de Jesus, ele disse para Jesus: se você me der só uma palavra, se você me der só uma palavra, você não precisa ir lá comigo, você não precisa botar a mão lá, mas vai haver cura, vai haver transformação. É sobre isso, é sobre você encontrar esta palavra para a tua vida, né? E eu já quero te dizer, bem sabe o Senhor os planos que tem para ti, planos de bênção, planos de paz, que são muito mais excelentes do que você pode pensar ou imaginar, né? Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que quer te guardar, né? Tem um texto na Escritura que fala assim: quantas vezes eu quis pegar, né, Israel e colocar debaixo das asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, sabe? Quantas vezes Deus quer nos proteger, quantas vezes Deus quer nos colocar no seu lugar de esconderijo, quantas vezes Deus quer colocar a gente nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, né? Sobre a sua sombra, sobre a sua proteção. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença do meu Senhor aqui,
Quantas vezes Deus quer nos colocar no esconderijo do Altíssimo, nos esconder, né, debaixo dessa palavra, mas às vezes nós não entendemos, nós não percebemos, né? Ontem eu me deparei com uma situação, né, com uma explicação a respeito ali de Zacarias, quando recebe a promessa, né, de que o filho dele, João Batista, nasceria e ele seria pai ali mesmo, velho, né, e muito forte, né, quando a gente percebe que na verdade ali ele estava ali tendo um encontro com um anjo, vendo um ser angelical, no momento ali que ele estava fazendo ali os rituais da época para o sacrifício ao Senhor, né, e ali o anjo aparece para ele e ele questiona o anjo de uma forma racional, dizendo: como é que vai ser esse negócio, né, como é que isso vai acontecer, sabe? Quantas vezes nós questionamos o Senhor, e eu quero te dizer, Deus não é limitado, Deus não se limita a nada, Ele é poderoso, sobre Ele está todo o poder, toda a glória, a Ele foi dado todo o nome que está acima de todo nome. Ele faz as coisas acontecer da onde não tem, Ele cria porta, Ele abre porta, Ele traz provisão da onde não tem provisão, né? E quando Zacarias ali questionou o anjo, ele estava dizendo assim: como é que vai ser isso se eu sou velho? Ele estava trazendo a divindade, o poder de Deus, a sua realidade, né? E o anjo foi e deixou ele mudo. Então não faça isso, não condicione Deus à sua realidade, mas viva a realidade de Deus, viva aquilo que Ele pode, aquilo que Ele faz, né? A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Faça prova desse amor, faça prova desse poder, faça prova desse sobrenatural, faça prova dessa multiforma de Deus fazer. Deus faz acontecer. Amém? Por isso, fique com essa palavra, né? Firme fundamento, firme fundamento. Se fundamente no Senhor, se fundamente no seu poder, se fundamente. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe. Boa tarde. Se fundamente nessa palavra. O Senhor é contigo, o Senhor é bom, né? E a realidade de Deus não está condicionada à tua alma, não está condicionada a você sentir ou não sentir. As coisas com Deus, elas começam primeiro a gente anulando a nossa alma. Então a gente é provado. No começo parece que a gente está orando, Deus não está ouvindo. No começo parece que é uma coisa muito sozinha, sabe? Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Labacaçou decai. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele não está limitado, né? O salmista diz: ainda que eu entrasse no mais profundo abismo, lá tu estás. Ainda que eu me escondesse nesse lugar, lá tu estás. Lembre-se que quando Jonas entrou dentro daquele peixe grande, a Bíblia diz que do céu ele clamou, na sua morte ele clamou. Não importa a circunstância, ainda que seja no tempo de perecimento, no tempo de morte, no tempo de desespero, se você clamar, Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Deus tem coisas grandes para você. Rabanacassou. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, né? Eu tirei esse tempinho aqui, tô aqui no meu carro aqui, para que você guardasse essa palavra no seu coração. O meu coração, ele tá bradando a respeito da fé, a respeito do posicionamento que nós temos que ter. As pessoas dizem que tem fé, mas fé se demonstra com obras, fé se demonstra com posicionamento. Fé não é só com as palavras. A Bíblia diz: aquele que confessar com os lábios e com o coração, esse será salvo. O que significa isso? Não basta falar, tem que ser uma realidade dentro de você. E a Bíblia diz que aquilo que eu falo procede do meu coração. Então, se você de fato acredita, você vai agir como? Se posicionar como? Sabe? Eu gosto muito de ver a questão dos avivalistas por causa disso, porque quando eles agem, eles não estão agindo por emoção, né? Não por vista, mas por fé, né? O meu justo viverá de fé em fé. Então, consiga enxergar em Deus aquilo que Ele tem para você, consiga enxergar em Deus, né?
aquilo que você está almejando em Deus, diante de Deus, e Deus, certamente você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida, certamente você vai ver o Senhor te tocando, certamente. Só me vem o texto na cabeça, né? As minhas mãos não estão encolhidas, as minhas mãos não estão encolhidas, as minhas mãos não estão encolhidas, as mãos do Senhor não estão encolhidas a teu respeito, né? Deus não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando decreta algo sobre nós, a coisa acontece, mas para isso você precisa crer, agarrar. A graça significa um favor imerecido, algo que já está feito, que eu vou lá e pego, né? Lambano, que no grego significa pegue o quanto puder, o quanto quiser, agarre isso, creia nisso, né? Lute por isso, como aquela mulher do fluxo do sangue agarrou na orla de Cristo e não saiu dali sem a bênção do Senhor. Não saia da presença de Deus enquanto essa convicção não vir no teu espírito. Não saia da presença de Deus enquanto essa convicção não vir no teu espírito. Queria aproveitar esse momento que a gente está aqui, fazer uma oração para abençoar você que está aí assistindo, né? Eu não sei verificar quantas pessoas têm direito, enfim, mas eu sei que essa palavra tem um destino e não me importa se só tem uma, se tem 10, se tem 30. Essa palavra tem um destino, ela tem um norte, e eu sei que Deus vai se mover em teu favor, porque você está aqui posicionada, você está aqui ouvindo esta palavra. Deus, eu apresento, Pai, a vida dessas pessoas, Pai, que estão aqui ouvindo esta palavra. Senhor, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus real, e eu te louvo, Senhor, por se fazer presente em nosso meio, por visitar e esquadrinhar, Senhor, esses corações que estão aqui ouvindo esta palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a Tua realidade, o Teu movimento das águas, Senhor, cheguem na vida dessas pessoas, que a Teu Espírito, Espírito do vivo Deus, Espírito Santo, vá de encontro a esses corações, Rabanai, Koremenei, Karabassou. Vai de encontro, Senhor, esses corações, vai curando, Senhor, as emoções, vai curando, meu Deus, os sentimentos, Namanaikou, meu Deus, vai suprindo agora, Senhor, todo tipo, Pai, de abandono. Pai, Tu és o nosso papai, Tu és o nosso Abba, Tu és, Pai, aquele, Pai, que sempre esteve conosco. Tu nos deu, Pai, um espírito de filiação, de paternidade. Tu não está abandonada, Tu não está abandonada, porque o Senhor é Teu Pai, o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a tua história. Deus, mostra, Senhor, como um pai, para essa pessoa. Cura, Pai, essa orfandade, cura, Pai, esses sentimentos, cura, Pai, o abandono, Pai, daquele que foi embora, daquele, Pai, que está longe, mas o Senhor, Pai, supre, Pai, essas necessidades. Eu oro também, Deus, para aquelas pessoas, Pai, que possam, Pai, ter doença, que estão aqui, Pai, ouvindo, Pai, esta mensagem. Meu Deus, alcança, Senhor, agora, Senhor, alcança, Senhor, agora eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu decreto cura sobre você, eu decreto libertação sobre você. Seja livre, seja curado, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo a enfermidade, seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Seja livre, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também apresento, Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão precisando, Pai, na área financeira, de um recurso, de um escape, de uma solução. Deus, movimenta as águas agora em favor dessa pessoa, Pai, que está precisando, Pai, de um escape, que está precisando, Deus, de uma provisão. Deus, dá, Senhor, a ideia, dá o discernimento, dá o negócio, abre porta, Pai, onde não tem porta, Pai, assina contrato, meu Deus, estabeleça favor sobre o teu povo, Senhor. Pai, a Escritura fala, Pai, que conhecereis a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve. Senhor, em nome de Jesus, que tenha favor sobre os teus filhos, que tenha facilidade sobre os teus filhos, porque nós vivemos debaixo da tua mão, do teu favor, da tua provisão. E nós reconhecemos hoje, Senhor, que o Senhor é a nossa provisão.
O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa provisão, Senhor. Pai, eu oro também, Pai, para aqueles que não te conhecem, Senhor, para que possam te conhecer, para que possam, Pai, entregar o seu coração para ti e reconhecer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus veio em carne, que morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso a ti. Eu oro por essas pessoas também, Pai, que possam fazer essa oração de te entregar a ti a sua vida, entregar a ti, Senhor, o seu ser, os seus caminhos, Pai, porque o Senhor diz, Pai, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as veredas, Senhor. Que o Senhor endireite as veredas, Pai, do teu povo, endireite, Pai, as veredas, Pai, dessas pessoas, Pai, que estão aqui, Pai, assistindo, Pai, essa live, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Que Deus te abençoe. Medite nessa palavra, medite naquilo que Deus colocou no meu coração, sabe? Deus, Ele é o firme fundamento, Deus é firme, sabe? Ele não muda. Se Ele decretar algo sobre a tua vida, ou aquilo que Ele já decretou, ainda é. Guarde no teu coração, caminhe debaixo dessa palavra, não se mova. Não tem Golias, não tem tamanho, não tem problema, não tem circunstância. Se Ele tiver que parar a terra para te abençoar, para cumprir algo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Não tenha problema, porque Ele não mente. Ele é e Ele faz, Ele cumpre, né? Encontrarei fé na terra, Deus vai encontrar fé na tua vida, Deus vai encontrar posicionamento em você. Você vai cantar e contar as novidades do Senhor. Aonde você for, você vai ser uma carta viva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe.